Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro. Vamos lá pessoal, antes aquele pedido sempre importante para você deixar o like, hein? É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro nesta quarta-feira, fim da folga para os jogadores, o Cruzeiro começando a preparação para o segundo jogo das quartas de final da Copa do Brasil, ingressos esgotados, atacante sendo reavaliado. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Ontem a gente trouxe a informação sobre a recusa do Atlético Paranaense. O Cruzeiro tinha pedido o retorno do Tevez. Não era para ser aproveitado, é porque tinha uma outra possibilidade de saída e envolvendo compensação financeira para o Cruzeiro, mas o Atlético Paranaense, até por tudo que aconteceu, o Cruzeiro pagou a multa do Cauã Moraes, lateral direito de 18 anos, e o jogador veio para a Toca da Raposa 2, com o Atlético Paranaense levando o troco do Cruzeiro por causa do Vitor Roque. E aí a diretoria do Atlético Paranaense vetou o retorno, não tem cláusula de obrigação de devolução, então o Tevez vai ficar lá no Atlético Paranaense, mesmo sem ser aproveitado, e no ano que vem o Cruzeiro vai definir aí o futuro do jogador. Muito provavelmente o Atlético Paranaense não vai exercer a opção de compra de 3,5 milhões de euros, foi o que o Cruzeiro estipulou quando o Tevez foi apresentado. O Cruzeiro retorna hoje aos treinamentos na Toca da Raposa 2 à tarde. Antes teremos a apresentação de Kenny Arroyo, atacante equatoriano, anunciado pelo Cruzeiro já em condição de jogo. Lembrando que o Kenny Arroyo, o Rian Guilherme e o Cauã Moraes, eles não têm condição para o jogo da volta no dia 11 de setembro, mas para o dia 15 de setembro, duelo com o Bahia, aí tem que ver a questão física do Rian Guilherme e do Cauã Moraes. O Kenny Arroyo vinha treinando normalmente lá no Besiktas, na Turquia, então é quando ele pode fazer a estreia. De qualquer forma, vamos saber hoje, nesta apresentação, os planos aí do jovem atacante equatoriano, ele que tem demonstrado aí nas redes sociais muita felicidade com o acerto com o Cruzeiro. Depois da apresentação teremos treinamento e a imprensa vai acompanhar uma parte da atividade nesta retomada dos trabalhos. Depois de 3 dias de folga, domingo, segunda e terça, o Cruzeiro então retornando aos treinamentos e o técnico Leonardo Jardim aí tendo muito tempo para preparar a equipe até o duelo da quinta-feira, dia 11 de setembro, diante do Atlético Mineiro, com o Mineirão lotadaço, ingressos esgotados. Claro que ainda vai ter aquela carga de gratuidade, mas a expectativa é de que isso aí se esgote rapidamente. Quando tiver no sistema, né, tem que ficar de olho ali mediante disponibilidade, ingresso.cruzeiro.com.br. Uma coisinha ou outra pode até aparecer ali, mas é uma carga aí de 60 mil ingressos que se esgotou essa carga rapidamente. Torcedor comprando para valer para esse jogo do dia 11 de setembro, quando o Cruzeiro busca confirmar a classificação para a semifinal da Copa do Brasil. Lembrando que na reapresentação de hoje, 2 ausências são certas: Fabrício Bruno e Caio Jorge, jogadores que estão a serviço da seleção brasileira. Amanhã tem jogo da seleção diante do Chile, e eles ainda vão para a Bolívia na semana que vem, para o duelo diante da Bolívia, na cidade de El Alto, 4.100 metros de altitude, e por isso o Cruzeiro com toda a logística para que Fabrício Bruno e Caio Jorge retornem logo após a partida de voo fretado, aí é o voo da seleção brasileira. O avião do Pedro Lourenço vai até o Rio de Janeiro para buscar Fabrício Bruno e Caio Jorge. Na outra semana, o treinamento do Cruzeiro na quarta-feira, véspera do jogo com o Atlético Mineiro, será na quarta à tarde, então tempo aí suficiente para os atletas descansarem um pouco e participarem deste último treinamento. Zagueiro Fabrício Bruno e centroavante Caio Jorge, peças fundamentais no jogo de ida na Arena. Fabrício Bruno fez um gol e deu assistência para o Caio Jorge marcar na vitória por 2-0, e são jogadores aí indispensáveis ao sistema do técnico Leonardo Jardim.
Gostou da janela do Cruzeiro, Cabidão? Que no final o Cruzeiro ficou parecendo aquele queniano, que tá tipo, tô aqui, tô correndo, aí os caras falando assim, pô, vai correr não? Vai correr não? Poltergar, São Silvestre, 98, 99, por aí. Os Enzos não sabem nem quem é Poltergar, hein, CJ? Joga no Google, no queniano Google, mas olha só, no final deu um sprint, no final deu aquele gazinho e trouxe aí, anunciou no último dia de janela, anunciando, claro que foi um pouco antes, mas o anúncio oficial acontecendo. E como é que você vê essa janela? Então, CJ, foi uma boa janela do Cruzeiro, né? Uma janela pontual, trazendo jogadores específicos para o que queria o professor Leonardo Jardim. Também algumas oportunidades de mercado, como é o caso do Cauã, como é o caso do Rian também. Mas o destaque ficam para os dois gringos, né? Para o colombiano Sinisterra e também para o equatoriano Arroyo. Agora, para mim foi uma janela legal, honesta. Se eu tivesse que dar aqui uma nota, seria um 7, 7,5, CJ. Mas eu acho sim que demorou. Eu acho que o Cruzeiro deixou passar aí 13 jogos depois da Copa do Mundo para contratar. Né? Mas aí você viu o perfil, né? Jovens, jovens, jogadores pontuais na necessidade do clube. Mas esse perfil já estava pontuado desde lá de trás. Sério? Sério. Não. Sério. Brian Rodrigues, o Martínez, o próprio Matheus Gonçalves. Quando começou a falar desses pontas. Quando começou a se falar, a gente já sabia mais ou menos. Quando você falei lá atrás, eu imaginei meio começo do ano. Não, lá atrás que eu falo é durante a Copa do Mundo de Clubes, né? E acho que eles poderiam ter ajudado se eles estivessem aqui mais cedo. Mas CJ, antes tarde do que nunca, Cruzeiro trouxe bons reforços e eu acho, pelo menos o que a gente conhece um pouco do trabalho do professor Leonardo Jardim, o Luiz Sinisterra é o jogador que, a priori, vai brigar por uma posição. Eu acho que o Arroyo ainda é muito jovem, a gente ainda... a gente viu muito ele jogando mais no Del Valle, um pouquinho, e também no Sub-20 da equipe do Equador. É um jogador que, para mim, pensa-se em titularidade dele, sim, mas não para agora, não para este primeiro momento. Mesmo porque tirar essa vaga do Christian vai ser quase que impossível. Mas no caso do Luiz Sinisterra, ele e o Wanderson vão brigar por essa posição aí de meia esquerda no Cruzeiro. Talvez por estar muito bem, talvez não, certamente por estar muito bem no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Por ter sido eliminado da Sul-Americana, o calendário ficou um pouco mais confortável. Eu acho que a janela do Cruzeiro foi pensando no futuro, pouquíssimo pensando no presente. Acho que dos 4 que chegaram aí, o único que chega para pensar no presente é o Sinisterra. Por mais que eu acho que o Arroyo vai ajudar também, vai ter minutos, vai jogar e tudo mais, mas eu acho que os outros foram muito mais oportunidade de mercado, pensando no futuro, alguém que o clube já tinha monitorado numa posição que ali na frente pode ser um pouco mais carente e que a oportunidade de trazer agora ou talvez não tivesse em janeiro. Acho que foi muito mais pensando nisso do que pensando em outras coisas. O Rian, por exemplo, acho que pode ser que termine o ano sem jogar, não vai ser nenhum absurdo se acontecer. O Cauã, né? Cauã Moraes. O Cauã também, dificilmente, acho que pode ser que nem jogue também nessa temporada. Então, assim, acho que o Sinisterra foi a contratação que o Cruzeiro precisava, que o Cruzeiro olhou e falou assim, esse cara a gente tem que trazer. Um ponta esquerda, de capacidade de drible e tudo mais, esse cara a gente tem que trazer. Os outros eu acho que foram mais pensando no futuro do que pensando no presente e isso não tira a virtude da janela, não. Acho que foi uma boa janela do Cruzeiro. Até quem não entende futebol sabia que era pro futuro essas contratações, CJ. Kenny, Cauã e Rian não tem mais de 15 anos. Não. Todo mundo já sabe. Não tem, você não precisa nem olhar, você não precisa entender de futebol. Você já sabe aí. Kenny, Cauã e Rian. E o Luiz vai jogar, né? O Luiz, você vê, né? Luizão. Já meteu o Luizão ali. Luizão, Sinisterra e tal. Agora os outros, você já não precisa nem muito avaliar. Jovem. Enzo e Lourenço demais. Mas um detalhe para a contratação do Kenny Arroyo, uma contratação extremamente ousada, CJ. Extremamente ousada, 7 milhões de euros, como disse o nosso Jorge Nicola, por 50% do passe, ou seja, um jogador avaliado aí em 14, 15 milhões de euros, e um jogador que chega no Cruzeiro por esse valor, CJ, em algum momento ele vai brigar.
É verdade. Mas eu tô com o Gris. Eu acho que a gente tá falando aqui de janeiro pra frente. E ele tá? pode jogar do lado esquerdo, hein? Eu acho que o Gris Pode, falou isso aqui pode. ontem. Na seleção do Equador tem muitos vídeos dele pelo lado esquerdo e fazendo boas jogadas. Pela seleção do Equador, né, pelo menos esses jogos que a gente viu do Sub-20, ele jogou um pouco mais pelo lado esquerdo. No Del Valle e no Besiktas, um pouco mais pelo lado direito. Tá, me dá aqui os reforços do Cruzeiro. Contratação, Kenny Arroio e o Rian também. Então os dois foram contratados. O Sinisterra já estava aí. Perguntei ao Valu e agora eu pergunto a vocês aqui, meus queridos. Dentro do que o Cruzeiro buscava, né? Atacantes rápidos, fortes, mais físicos, rápidos, jogador de ponta e tal. Tá aí. Ele cumpriu o que tinha prometido, né? Ele cumpriu e ainda acrescentou, né? Tem a questão do Rian, que é um extra, né? Que a gente já debateu isso, eu acho que ele concorda plenamente com o Valu. É um espaço meio que barrado, entre aspas, para o Wallace. Eu acho que o Rian vem para assumir essa condição de um substituto imediato para o Lucas Romero. E o Arroio e também o Sinisterra, eles vêm para acrescentar ainda mais a esse time do Cruzeiro, que já é muito forte, vem muito bem na temporada. E o Leonardo Jardim tinha pedido 2 extremos, né? E esses extremos chegaram. Então, o que a gente espera é essa reta final do Cruzeiro ser ainda mais potencializada do que a gente viu até aqui. 2 jogadores escolhidos, né? O Sinisterra e o Arroio, 2 jogadores escolhidos e apontados pelo Leonardo Jardim. Então, se ele já vem fazendo muita coisa pelo Cruzeiro, com jogadores que já estavam aí, eu imagino que ainda vai elevar ainda mais o patamar e as condições do Cruzeiro ao longo da temporada. É uma situação muito confortável até para esses jogadores que chegam, porque quando você chega num time que está certinho, encaixado, muito mais fácil, né? É muito mais fácil, né? Claro que talvez eles não tenham uma oportunidade tão grande quanto eles imaginam nesse momento, porque o Cruzeiro justamente está encaixado, mas quando eles entram, o nível de cobrança não é tão grande quando você precisa de ter um acerto no time. Chegar. Eles não carregam essa carga, né? Então talvez esses jogadores eles sejam uma situação já para um longo prazo, visando talvez uma temporada mais pra frente, né? Você já pensando numa sucessão, a gente não sabe como é que termina a temporada. No meio de campo você tem o volante aí agora, você pode chegar uma proposta pro Lucas Romero, pro Lucas Silva, você já tem um cara que tá ali dentro do grupo, porque o Wallace não vai ser esse cara. Não vai ser. Já tá definido. Então eu vejo com bons olhos. Aliás, né, todo o trabalho que é feito pelo Leonardo Jardim, pela direção do Cruzeiro, a gente tem que dizer aqui, né? Tá tudo dando certo. Planejamento? Tudo planejamento. É bem diferente do que a gente vê no Atlético. Ô, HG, posso só caso não tenha ficado claro, eu acabei recebendo algumas mensagens, só deixar claro o seguinte. Nenhuma categoria, ainda voltando à questão do sócio, nenhuma categoria de sócio do Cruzeiro compra 6 ingressos. Qualquer categoria só tem direito a mais 2 ingressos. Então, se eu passei dessa forma, ou se o entendimento foi dessa, fica aqui a minha errata, agradecendo ao Maranguape. A questão é, o sócio diamante, por exemplo, ele tem direito a 2 ingressos no setor diamante ou a 4 ingressos no setor, em qualquer outro setor, mais 2 ingressos, sempre a cota de ingressos a mais é sempre 2. Então, podendo chegar até a 6 ingressos no caso do sócio diamante, mas não são 6 ingressos adquiridos, não. A cota de ingressos a mais é apenas 2 a mais por cada categoria de sócio, tá, HG? Só com relação ao Rian e ao Arroio, só dizer o seguinte, eles são jogadores que não estão à disposição para o enfrentamento contra o Atlético na Copa do Brasil, porque chegaram após o primeiro jogo ter acontecido. E agora eu vou perguntar, mas para vocês responderem na volta, com a chegada dos que foram contratados, quais os que devem jogar menos a partir do momento que esses aí estiverem bem fisicamente e aptos para entrar no time titular. A gente vai falar, ou no time do Jardim. A gente vai falar, mas antes eu preciso falar aqui, eu perguntei aqui, você falou que queria responder. Era sobre o Rian, quais os jogadores do Cruzeiro que perderiam espaço com a chegada desses aí? Então, HG, hoje, sem dúvida alguma, o Wallace, né? Que já não tem tanto espaço. Ele enfrenta o Mirassol naquela partida fora de casa por causa da suspensão do Romero. Mas é um cara que já não tem tanto espaço hoje no Cruzeiro, então ele seria o primeiro nome a perder espaço de fato nessa equipe.
E eu não acredito que alguém mais vá perder espaço pensando nos lados do campo. Porque hoje a gente vê o Christian jogando com muita frequência pelo lado direito. O Kenny Arroyo joga por ali. Eu acredito que ele vai, em algum momento, disputar com o Christian por essa posição. Mas eu não tiraria o Christian, pelo menos hoje, em hipótese alguma, desse time do Cruzeiro. Se tem um jogador que poderia sair desse time na minha cabeça, e é só na minha cabeça, porque o encaixe do time está 100% quase, seria o Wanderson para a entrada do Sinisterra. Fora isso, cara, infelizmente, eu não vejo outras possibilidades ali de mudança. Ou felizmente, na verdade. Mas vocês não acham que, por exemplo... Infelizmente que eu pensei no Gabigol. Por conta desse seu pensamento, o Leonardo Jardim, na coletiva, ele mandou uma letra? Quando ele protege ali o Wanderson e elogia muito o O Wanderson. jogador vai ganhar posição no campo, Breno. É, exatamente. Por mais eu sei, que a gente mas saiba porque da qualidade do Sinisterra e para que ele veio. Porque o que parece automático, né, o valor? Que Quando é anunciada a contratação, Galera parece tá que com já... Não, deixa eu acabar de falar. Deixa eu acabar de falar, Deixa eu gente. acabar de falar. Então deixa lá, põe a câmera neles lá para eles poderem ficar fazendo a conversa paralela ele tá lá. com O Thiago raiva. Eu não tava falei calhando. nada, só te É o Thiago que cumprimentei. estava calhando. Continua falando, Porque é o Breno. seguinte, cara, quando você traz o Sinisterra, a maioria das pessoas, inclusive aqui, todo mundo falou, se ele entrar, vai entrar no lugar do Wanderson e tal. Como se fosse algo certo, mas eu acho que o São Paulo, que o Leonardo Jardim, ele deixa claro, né? Não. É no campo, é. É no campo, ele tem feito todo um bom mundo acha trabalho. isso. Não, o torcedor do Cruzeiro, eu acho que uma parte do torcedor, ele não vê o Wanderson como uma figura totalmente assegurada ali. Cara, é que quando você olha para esse time, quem é o único jogador que recebe qualquer tipo de contestação? É ele. Não tô falando Mas que ele você seja acha ruim que é- ou bom. que é uma Hoje, pro contestação funcionamento justa? do time, Mas ele é até o próprio importantíssimo. Sinisterra sabe que hoje, fisicamente, ele está atrás. Mas vocês acham que é uma contestação justa em cima do Wanderson? Falar senso de justiça pode variar muito de ser humano para ser humano, né? Na sua opinião? Não, na minha opinião, ele entrega, principalmente. Pra mim também ele Ele é entrega. tão importante no funcionamento. A gente destaca Lucas Romero Quando e ele Lucas sai, faz Silva. falta. Mas eu acho que o trabalho deles também começou a subir de produção à medida que eles têm o Wanderson na esquerda e o Christian na direita. Exato. Se não tivesse esses caras, eles ficariam sobrecarregados, principalmente num jogo de características igual foi o jogo contra o São Paulo. Então, mais uma vez, o coletivo, ele acaba pedindo muita passagem até na análise dos jogadores individualmente no Cruzeiro. É isso. Eu, sinceramente, entendo que a briga vai ficar intensa. Briga boa. Mas não é fardar e jogar, né? Não. Sinisterra não é o time fardar e do- jogar. Cara, não é acho- porque o time do Cruzeiro tá muito certo, gente. Acho eu que também vai penso ser uma assim. briga. A briga vai Porque ser nós boa. teremos uma tendência dos jogadores que são utilizados, os titulares, não vão querer dar mole. Talvez essa briga ter uma sombra. talvez nem tenha tempo na temporada hábil para que essa briga já se inicie esse ano. Por isso que eu acho que a gente vai ter mais Talvez. do Sinisterra, do Arroio e do próprio Rian no ano que vem. Também Claro que eles serão usados Mas esse eles ano podem- agora. pode Eu ser acho que eles eu tô possam falando ser assim, importantes. de chegar e já mudar Fardar. radicalmente, né? Tirar 2 jogadores do time. Cara, Pode ser que eles consigam Tira- cortar caminho eu não nesse acredito restante que ano. alguém tire o Christian hoje desse time. Não dá, cara. Não dá pra tirar o Christian desse time hoje. Agora, o Wanderson, eu não duvido. Eu não duvido que o Sinisterra tenha capacidade de tirar o Wanderson Mas desse o time. Wanderson aos olhos do Jardim é tão importante quanto o Christian. É É que eu porque acho que o olhar é Eu diferente acho que o por uma Sinisterra parte da vai te torcida. entregar, o Sinisterra vai te entregar um pouco mais que o Wanderson. Ele te entrega a importância, característica a característica diferente do defensiva. drible. Não, mas a característica defensiva que o Wanderson te entrega, o Sinisterra te entrega. O ponto é, e dali pra frente, eu acho que ele vai te entregar mais. É só isso, é só esse ponto. Não é uma crítica ao Wanderson, é só um elogio ao Sinisterra. Tanto é que eu falei que pra mim é uma baita contratação, a melhor dessa janela.